Olá, você que acompanha o 3 Quarto Cego, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? Para você que está acompanhando pelo site, pelo feed do podcast ou pelo YouTube, hoje eu vou falar o que eu aprendi escrevendo Marroutias. Em resumo, eu vou te falar o que eu aprendi escrevendo um livro. Para você que está no YouTube, se inscreve aí no canal. Para você que não está no YouTube, vai e se inscreve aí no canal também. O link do canal tá na descrição desse vídeo para quem está escutando pelo feed. Pode parecer bobagem o que eu vou dizer e pode dar muito trabalho executar o que eu vou dizer, mas fazer a anotação de tudo é muito importante para se escrever um livro. Escrever numa folha de papel o mapa da casa, da rua, da cidade, coisa assim. Você não precisa desenhar o mapa, mas você escrever e colocar descrições dos lugares que você pretende usar no seu livro. Não só isso, fazer fichas dos personagens com nome, sobrenome, data de nascimento, tipo físico e uma breve história do personagem, descrição de personalidade, também ajuda muito. Conforme você for escrevendo a história, você também tem que criar um cronograma do que vai acontecendo, onde começa e onde termina cada capítulo. Eu recomendo você fazer da seguinte forma: define o tempo que a história vai se passar e pega o calendário, coloca todas as datas, tipo feriados e coisas assim do tipo, num papel e vai preenchendo com as datas adicionais dos dias importantes que forem se passando sua história. Por exemplo, o capítulo 1 vai do dia 1º de janeiro ao dia 3 de janeiro. E nesse capítulo aconteceu isso, isso e isso. Isso ajuda você a se planejar com feriados, datas especiais, datas comemorativas e tudo mais. E ajuda você a não se perder quando você precisa buscar uma informação que aconteceu em determinado capítulo. Você sabe que aconteceu aquela informação, mas você não lembra exatamente qual capítulo. Então com esse cronograma você tem como buscar. Fora que isso te organiza para que você tenha informações o suficientes para não se perder na história e não dar furos. Voltando na ficha dos personagens, eu acho que essa é a parte até mais importante, porque em algum momento da história lá pra frente você vai se esquecer de algum detalhe do personagem, e aí você vai ter que ficar catando esses detalhes espalhados entre capítulos. Então é bom você ter tudo isso reunido em um único lugar, em um único arquivo. Criar um arquivo com nomes de empresas fictícias que você pretende usar, criar um breve fichazinha de personagens secundários e coisas assim. Tudo que você puder ter de anotação prévia para começar a escrever seu livro vai ajudar você muito. É um trabalho chato você fazer as anotações, você pensar no universo antes de começar a escrever? Eu tentei fazer isso no começo, mas eu não consegui. E eu me arrependi amargamente no meio do trabalho, porque eu tive mais trabalho em buscar as informações que eu precisava do que ter escrito os documentos antes. Então a minha dica principal é anote tudo que você puder anotar. Descrições de cenário, fichas de personagens, cronograma da história, tudo. Isso é extremamente importante. Você ter em mente os pontos-chave da história ajuda bastante. Você não precisa ter esses pontos-chave da história escritos em papel. Você precisa que esses pontos-chave estejam definidos na sua cabeça. Por exemplo, no caso de Marroutias, a primeira batalha com a Raquel, a morte da Laura, coisas-chave você precisa ter definido na sua cabeça para que você vá desenvolvendo a história rumo a esses pontos. Um ponto de cada vez. Você não precisa querer chegar no final logo no primeiro capítulo. Define cenas importantes, o que você quer que aconteça na sua história, e vai fazendo ela caminhar para essas cenas, para esses fatos, para esses acontecimentos. Você precisa que um personagem se case? Então desenhe até esse personagem se casar. Você precisa que um personagem morra? Trabalhe a história para que esse personagem morra, e morra de maneira bonita, que a morte dele signifique alguma coisa, ou como eu fiz na morte da Laura, que a morte não seja sentida, porque era algo esperado. Se você tiver pontos-chave que você quer desenvolver na história, você vai fazer a sua história andar com mais facilidade, porque você não vai estar focado direto no final, você vai estar focado em pontos que vão te levar até o final. Pessoas precisam sofrer, pessoas precisam morrer, conquistas precisam ser alcançadas, e todo esse trabalho vai levar você ao final da sua história. Você pensou só no final da sua história? Beleza, mas o que você quer que aconteça mais no meio da sua história? Quais coisas legais e maneiras que poderiam acontecer no meio da sua história? E aí você vai trabalhando o desenvolvimento de personagens e de fatos, levando eles até esses pontos que você definiu. Se você quiser escrever, beleza, melhor até. Mas se você tiver isso em mente, já é o suficiente. Você vai mudar muito o ponto de vista sobre a sua história no meio do caminho.
Você vai ver que cenas que você fez você podia ter mudado, enfoques de narração você podia ter mudado. Como eu fiz Marroutias em 2 anos, eu acabei mudando muito a história desses 2 anos. Eu tinha alguns pontos chaves que se mantiveram, mas algumas outras coisas eu acabei mudando. Isso vai acontecer com você se você estiver demorando muito para concluir a sua história, porque a sua cabeça muda e você vai vendo que coisas que não funcionavam no começo passam a funcionar e coisas que funcionavam passam a não funcionar. Eu comecei Marroutias com um nível de erotismo acentuado. Eu diminuí um pouco esse nível de erotismo no passar da história, porque no ponto que a história se encontrava mais próximo do final, tanto erotismo não adiantava, não servia de muita coisa, não ia encaixar, então eu mudei. Não que eu não possa retomar esse erotismo na continuação de Marroutias, mas no final de Marroutias ele passava a não funcionar mais. A melhor maneira de você definir o tema da sua história é definir o que você quer contar e os pontos-chave dessa história. Com os pontos-chave e o que você quer contar, você desenvolve o resto depois. Por exemplo, Marroutias era uma história que ia parodiar o gênero de Mahou Shoujo, de garotas mágicas japonesas, como se eles acontecessem no Brasil. Ponto. Em cima disso, eu defini cenas legais. O final, por exemplo, eu não vou dar spoiler do final para quem ainda não assistiu, para quem ainda não leu, na verdade, mas eu pensei no final e em pontos-chave que levariam até o final. E depois eu fui desenvolvendo até chegar nesses pontos-chave. Quando a gente era criança, tinha aquela brincadeira de ligar pontinhos. Escrever um livro é basicamente isso. Você vai definir pontos e vai ligar esses pontos com a narração. Basicamente é isso. Essas são as dicas que eu queria passar para vocês. Se você tem mais dúvidas ou mais questões a respeito de como escrever um livro, deixa aí nos comentários. Para quem está no YouTube, tem 2 vídeos aparecendo na tela. Se inscreve no canal do YouTube, assina o feed do podcast do 3 Quartos Cego no 3quartoscego.com. Muito obrigado e falou!